Você é daquelas pessoas que tem medo de entrar na faculdade e fazerem uma lavagem cerebral em tudo aquilo que você acredita, suas ideias, valores? Pois bem, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência na faculdade de psicologia quando a gente fala sobre confronto de ideias. Vocês sabem que eu sou cristã e muita gente me pergunta como eu faço para lidar com os confrontos que surgem na faculdade sobre as minhas ideias. E na verdade eu vou ser bem sincera com vocês nesse vídeo que eu não tenho sofrido perseguições ou confrontos em relação àquilo que eu acredito, mas já aconteceram algumas situações de confronto durante a faculdade e eu queria falar sobre isso com vocês hoje. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o confronto na faculdade de psicologia você encontra em todo o momento, não é só em relação à sua fé. Mas em toda parte do curso você encontra coisas que vão de encontro àquilo que você acredita, seja confrontando ou concordando com a sua ideia. Então, uma coisa que a gente aprende no curso é que a gente tem que aprender a lidar com pontos de vista diferentes do nosso. Isso para um profissional de psicologia é muito importante, porque no seu consultório você vai lidar com diversas pessoas e talvez elas não tenham as mesmas ideias que você. E aí, como é que você vai lidar se alguém chega lá com princípios totalmente diferentes dos seus? Então, durante o curso, os professores vêm falando pra gente sobre como é esse desafio de nos depararmos com situações de confronto com aquilo que a gente acredita. E isso é totalmente normal. Se você entrar no curso e se sentir confrontado com alguma coisa, eu acredito que você vai em algum momento, isso é saudável. O que você precisa aprender a fazer é lidar com isso da melhor forma possível. Então essa perseguição, essa lavagem cerebral que as pessoas pensam, eu sou cristã, vou entrar na faculdade, vou virar ateia. Não é isso que acontece. E se acontecer, tem alguma coisa de errado com os seus princípios, não com o que falaram na sua faculdade. Eu já tive alguns professores que falaram coisas que eram contra aquilo que eu acredito. E, gente, isso acontece até com as teorias da psicologia. Tem alguns teóricos que falam algumas coisas que eu acho que é totalmente viagem e outros que eu acredito mais, que são mais relacionados ao que eu penso. Então você tem essa liberdade de escolher qual teórico mais se identifica com você e a partir disso você segue aquela abordagem específica. Tem gente que adora Freud, tem gente que não gosta da abordagem que Freud utiliza, falando sobre a sexualidade. Então isso é de cada pessoa encontrar a melhor abordagem que se identifique. E isso acontece não só com os teóricos da psicologia, mas também nas outras áreas do curso. Não é só porque alguém fala alguma coisa diferente de você que você tem que mudar a sua opinião. Simplesmente ouça, respeite e tenha suas ideias, argumente se você quiser sobre a sua opinião também, para que a pessoa saiba. Mas cada um é cada um. Tem alguns teóricos da psicologia que eu mesma, fico meio assim com as ideias que eles falam, mas tem outros que tudo que fala parece que entra na minha cabeça assim de uma forma incrível e isso é muito bacana, você vê esses diversos pontos de vista. Então isso é uma coisa que nós, enquanto estudantes de psicologia, temos que aprender a lidar, pontos de vista diferentes. E aí você me pergunta, tá, mas durante o curso eu vou ser confrontada por algum momento com professores ou com alunos zombando do que eu acredito? Isso varia de faculdade para faculdade. A minha experiência quanto a isso é que ninguém zombou da minha fé, por exemplo, que é algo que vocês perguntam muito se tem esse confronto em relação ao cristianismo, mas professores meus já falaram coisas sobre o cristianismo, por exemplo. Eu tinha um professor, inclusive, que ele criticava muitas coisas, não só religião, mas tudo, assim, ele era muito crítico. E ele é da abordagem da psicologia social. E ele falava até sobre os profissionais de psicologia. Os confrontos dele eram muito presentes nas aulas. Teve uma aula que ele falou assim que todo mundo que se forma como psicólogo não vê a hora de se formar para aprender a xingar as pessoas de uma forma mais chique, como neurótico, psicótico, esquizofrênico. Então você não só xinga as pessoas, agora você xinga, rotula e dá um diagnóstico de uma forma mais chique. Ou seja, ele claramente está criticando, é uma visão crítica da própria profissão dele. E algumas pessoas ficaram indignadas na sala de aula quando ouviam esse tipo de comentário que ele fazia. A abordagem social é uma abordagem que não vai muito para esse lado de diagnóstico, como a psicanálise, por exemplo. O comentário dele é justificado pela abordagem que ele segue.
segue. E se você segue outra abordagem que não pensa dessa forma, tudo bem, é a sua visão. Para nossa sala foi muito difícil lidar com essas opiniões tão difíceis desse professor. A sala inteira ficou assim indignada com o que ele comentava, eram coisas muito maiores do que só esse comentário. E acabou que nesse semestre ele não deu aula mais pra gente, trocaram por um outro professor, justamente porque a nossa sala entrou em vários conflitos com esse professor. A minha maior dica para você que vai entrar na faculdade de psicologia e tem esse medo de ser confrontado ou de o que vai ser das minhas ideias, é que tenha calma e confie muito bem no que você acredita e, se for possível, você apresentar opiniões diferentes quando esses confrontos vierem, apresente. Dê a sua opinião, não tenha medo. Porque imagina quando você se tornar um psicólogo de verdade, chegar alguém no seu consultório com ideias diferentes da sua, o que você vai fazer? Vai mandar a pessoa embora? Não vai atender ela porque você não consegue se livrar dos seus próprios pensamentos? Tem uma abordagem na psicologia, inclusive, que é a fenomenologia. Um dos principais conceitos da Fenô é a suspensão de crenças. Ela diz que quando o psicólogo vai atender um paciente, ele tem que suspender tudo aquilo que ele acredita para estar totalmente aberto ao que o paciente trouxer para ele. O que eu sei sobre depressão, por exemplo, eu suspendo para ouvir como que o paciente descreve a depressão dele para mim. Esse é um conceito bem diferente da psicologia, porque, por exemplo, nós temos o DSM, né, que é aquele manual que tem todas as patologias descritas, e no DSM fala, se a pessoa apresenta tais sintomas, ela é isso. Se a pessoa apresenta essas características, ela pode estar com essa patologia. Então, quando o paciente chega no consultório, você vai de acordo com o DSM, é ansiedade, é depressão, é hiperativo e assim vai. E a fenomenologia, ela meio que descarta isso e fala, deixa que o paciente traga para você o que é isso para ele, de acordo com o que ele está vivendo. Talvez para ele depressão não seja tudo aquilo que o DSM diz, mas sejam outros sintomas, um outro tipo de tristeza, e aí você se abre para o que ele tem a dizer. Tá vendo? É outra forma de ver a psicologia. Não quer dizer que tá mais certo ou errado do que outras, mas vai de acordo com o que você acredita. Um profissional de psicologia, então, precisa aprender a lidar com opiniões diferentes. E aí, durante 5 anos, você vai enfrentar diversas situações para te ajudar nesse exercício de aprender a ver outros pontos de vista. Não é fácil, teve muitos comentários desse meu professor, inclusive, que eu mesma fiquei pensando, nossa, será que ele falou isso para promover uma reflexão ou simplesmente para ofender as pessoas, para cutucar bem na ferida delas? Se você é uma pessoa que não suporta conviver com ideias diferentes da que você acredita, então você tem duas opções, ou você não faz o curso de psicologia, ou você vai estar aberto a aprender a lidar com isso. Você, por exemplo, que é uma pessoa super tradicional, conservadora, talvez encontre desafios na faculdade com os próprios professores, né? Porque às vezes eles são liberais, têm outros tipos de estilos de vida. E se você discorda do que eles vivem, ok, você tem a sua vida, ele tem a dele, você tá ali para aprender, ele tá ali para ensinar. As coisas têm que ser separadas. E isso a gente encontra até em relacionamento mesmo. A pessoa que você se relaciona não tem tudo a ver com você, tem pontos que vocês discordam. E isso, como vocês lidam com isso? Vocês brigam, vocês entram em discussões, como que é esse desafio para vocês? Da mesma forma que vocês encaram esses conflitos, vocês têm que encarar esses confrontos na faculdade, se eles existirem. Tem gente que morre de medo de acontecer alguma coisa na faculdade e isso chega nem a acontecer, é super tranquilo. Depende muito da faculdade, eu acredito. Tem faculdades que têm visões muito específicas e o ensino é muito naquele sentido. A minha faculdade é uma faculdade particular. Quando as pessoas me perguntam sobre como eu tenho lidado com esses confrontos na faculdade, eu até estranho um pouco, porque eu não vivo coisas cabulosas assim de confrontos, meu Deus, eu me ofendi por isso. E aí eu não sei se eu lido com as coisas de um jeito diferente ou se as pessoas têm vivido situações muito mais complicadas do que a minha. E se você é uma dessas pessoas, me deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, o que você tem vivido na sua faculdade. Não é só em relação à religião, tá, gente? Até sobre outras questões, como diferenças de princípios, principalmente. É tudo aquilo que você acredita, o seu conceito de família, o seu conceito de psicólogo, o seu conceito de tudo. Na faculdade você encontra opiniões bem diferentes. Até porque, na minha sala, por exemplo, tem gente de todas as idades. Sério, e gente que tá na segunda faculdade, gente que tá na primeira, que acabou de sair do ensino médio como eu, já entrou na faculdade. São muitas pessoas diferentes, no mesmo ambiente, ouvindo o mesmo conteúdo e absorvendo tudo aquilo de formas diferentes. É um ambiente muito bom para aprender com os outros várias coisas
e o ambiente também muito bom para você formular, aprender mais sobre si mesmo e mudar muitos preconceitos que você tinha e também dividir a sua opinião com outras pessoas. Então aproveitem ao máximo esse contexto que a faculdade permite que você viva, não tenha medo de ser confrontado por alguma coisa, e se isso acontecer com você, você pode lidar de outras formas, pode conversar com a pessoa, tentar entender melhor a posição dela e quem sabe vocês não encontram uma forma de resolver essa questão. Não é fácil você estar aberto a ouvir o que as pessoas dizem, muito menos quando é contra aquilo que você acredita, mas isso é uma coisa que você, enquanto psicólogo, vai ter que lidar durante toda a sua carreira. Então é isso, essa é a minha experiência sobre este assunto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre este assunto e sugestões sobre mais temas de vídeos que vocês querem ver aqui no canal também. Me acompanhe nas redes sociais, vou deixar elas aqui na tela aparecendo para vocês. E é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.